Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Cá estamos ao vivo, segunda-feira, né? Dia 25 de novembro de 2024. Satisfação estar de volta com você, ao vivo, na sua TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Como vai? Vai bem? Como foi o fim de semana? Foi bom? Foi mais refrescante? Porque, afinal de contas, houve uma chuvinha. Enfim, eu espero que você esteja bem e a gente está aqui para contribuir para que isso, pelo menos do ponto de vista da informação, fique melhor ainda, não é? O seu fim de dia. Já que o Opinião está recebendo aqui hoje, mais uma vez, para nossa alegria e honra, a Defensora-Geral, a chefe da nossa Defensoria Pública, da gloriosa Defensoria Pública. Mais uma vez está conosco a postos aqui, a doutora Luziane Castro. O nome é mais comprido, mas a gente vai falar, às vezes eu chamo de Luziane Ribeiro, às vezes eu falo Maria Luziane, aí você escolhe como você gosta. Mas a gente chama ela geralmente aqui quando vem, Luziane Castro. Olha, tem muita novidade, inclusive a assunção dela. Ela conseguiu no voto garantir aí a permanência. Inclusive, ela vai continuar na frente da Defensoria para mais um período, né? Houve eleição lá na nossa Defensoria Pública. Vamos falar sobre a estrutura, vamos falar do orçamento para 2025. Será que os nossos parlamentares, Lorenberg, acordaram para a importância que tem a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso? No sentido de, né, é isso, porque, mas quem manda é o Executivo, mas não, mas se o Parlamento, a última palavra é do Parlamento, se o Parlamento decidir ali entre eles, ali, não, vamos trabalhar nesse sentido, não tem caneta de governador que resolva, né, que demova. Enfim, vamos conversar sobre isso e muito mais com a Defensora Pública Geral. Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, então você que acompanha a gente, muito obrigado. Você que está aqui pelo canal 22, valeu, muito obrigado pela sua companhia, ou ainda você que nos assiste pelo www.gazetadigital.com.br e ainda pela página no Facebook da TV Pantanal. Qualquer canto do mundo. Obrigado, viu, pelo carinho da sua companhia de sempre. Doutora Luziane, muito bom tê-la aqui. Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite para falarmos daquilo que a gente gosta tanto. Eu, particularmente, desde que a gente estreou esse programa aqui, há 5 anos praticamente, eu faço questão absoluta de trazer aqui essa que é a parte maior, mais forte do nosso judiciário, que é quando aquele mais pobre tem acesso à justiça, né? Que é a Defensoria Pública, aquele que não tem condições de contratar um advogado, ele tem a Defensoria Pública que sempre dá um jeito, ainda que o cobertor seja curto. Mas eu quero saber hoje, nesse instante, eu falei de aqui de 5 anos, nesses 5 anos a gente sempre cutuca essa questão do orçamento. Estamos no final de 2024. 25 está chegando. Teremos um incremento decente do ponto de vista orçamentário para a nossa defensoria? Ou ainda não? Boa noite, bom tê-la aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. A alegria é minha, né, de estar aqui sempre falando sobre a Defensoria Pública. E a recíproca verdadeira, né? Assim, da mesma forma, eu também adoro falar sobre a minha instituição, gosto de estar aqui, sempre uma conversa muito franca. Uma boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham. E Paulo já começou na pergunta mais... Na jugular, né? Na jugular, assim, nem deu tempo de respirar, sentar e pensar bem. Paulo, assim... Uma do forte aí da nossa administração ao longo desses 2 anos e mesmo desde quando assumi junto com o Clodoaldo em 2019 foi as tratativas, né? Tanto com o Poder Executivo, o Poder Legislativo, levando às necessidades da Defensoria Pública. A gente vem num processo franco de crescimento desde então.
Mas se eu afirmar aqui, enquanto chefe da instituição, que o que nós temos hoje é suficiente, não, ainda não é o suficiente. O cenário que se apresenta na LOA, especificamente na LOA, não nos é satisfatório, porque a LOA está vindo apenas a correção do início de 2024, do orçamento previsto no início de 2024. Só esse ano nós tivemos cerca de 80 milhões de suplementação, só ao longo do ano de 2024. Então eu já inicio o ano de 2025 com déficits e com essa negociação com o Poder Executivo. Mas o que eu enfatizo? O poder do diálogo, né? E eu acho que isso a gente vem construindo, né? Essa necessidade da Defensoria Pública. A gente está fazendo uma estruturação aos poucos, né? A gente primeiro trabalhou pela própria estruturação da área administrativa, porque não adiantava eu falar, eu vou crescer, se a área administrativa não tinha condições de comportar esse crescimento, porque não adianta eu nomear defensor e não ter uma equipe para poder atender junto com o defensor na localidade. Não adianta eu colocar o defensor na comarca e não ter o local para poder atender. Então a gente vem sim num processo de crescimento, tanto que em 2024 nós conseguimos atingir todas as comarcas, então nós passamos a fazer o atendimento de todas as comarcas no estado de Mato Grosso, que foi um grande feito, e agora a partir de 25 o nosso desafio é o que a gente fala, né, o nosso projeto de pintar o Mato Grosso de verde, porque não é só ter o defensor atendendo, é ter instalações dignas para o atendimento da população em todas as 79 comarcas, e esse vai ser o nosso grande desafio para o ano de 2025 e 2026, dentro desse compromisso do nosso próximo biênio. Então, de maneira objetiva nós ainda estamos dialogando, inclusive hoje tivemos uma audiência pública para poder discutir a LOA, para debater a LOA na Assembleia Legislativa. Informamos isso, ou seja, há uma informação, há uma consciência por parte do Poder Legislativo que o valor que está sendo proposto não nos atende, não é o suficiente para atender às nossas necessidades. Inclusive fizemos ali um clamor para a Assembleia Legislativa para que nos pudesse auxiliar no que se refere a investimentos, porque a gente quer fazer um grande investimento de instalação mesmo de defensorias em várias localidades do estado, em vários municípios onde a gente não tem ainda um núcleo adequado para o atendimento à população, e aí a gente tem pedido a ajuda tanto da nossa bancada federal, né, que estamos aguardando uma reunião com a bancada federal para poder apresentar esse projeto, e também aqui a nossa bancada estadual. Então existe sim a informação, né, para a Assembleia Legislativa das necessidades da Defensoria Pública, mas o orçamento que está ali disposto, que foi apresentado, não atende às nossas necessidades. Ela falou, explicou, na verdade, aí todo o trabalho e o esforço que é feito. A doutora Luziane disse aí do trabalho que é feito, tirar leite de pedra praticamente, porque olha só, pelo que eu entendi aqui, não está contento. Você tem uma ideia? Olha só, só se eu estiver errado, vamos arrumar esse ponto aqui. 329 milhões de reais em 2024, esse ano, o orçamento desse ano. A previsão para o ano que vem é de 329 milhões de reais. A diferença estaria ali né, na outra casa, né? Lá em 24, nesse ano que está se encerrando aqui, 329 milhões 471 mil 260, e para 25, 329 milhões 264 mil 604. Esse é o número que eu tenho aqui. Aí eu fui fazer a conta, 200 e poucos mil reais a diferença, o que se faz com isso? É esse número aqui mesmo? Porque eu não estou acreditando nesse número, porque eu estou achando um escândalo, se isso for verdade, né? De um orçamento do Estado do Nuremberg de 37 bilhões de reais. E a Defensoria Pública, um dos braços sociais mais importantes que há. É isso mesmo, doutora? É esse valor mesmo aqui? Fala que eu estou mentindo, fala que... Como eu disse, o orçamento que foi apresentado, a proposta que foi apresentada foi apenas a correção, e a correção referente ao orçamento inicial de 2024. Por isso que a gente apresenta essa distorção. E como eu disse, nós estamos trabalhando, né, essa necessidade da Defensoria
por meio de suplementações. Então, é o que nós temos acordado com o governo do estado e a gente vai seguir nessa linha do diálogo. Existe uma proposta de se fazer essa incorporação dessas suplementações a partir do orçamento do ano que vem. E é nisso que a gente vai trabalhar. Como foi uma linha que nós adotamos na administração, e é como eu falei, finalizando a minha fala anterior, é o suficiente? Não. Sim, é o modelo entendi. que nós entendemos? Não. Porém, é o que a gente tem dialogado e conseguido crescer. Não, eu entendi. Aqui não é uma crítica, pelo contrário, mas que elogio o esforço que vem sendo feito. Eu só quis entender esses números aqui. Isso, mas é isso porque, mesmo, é isso mesmo. O porque, que se apresenta é só uma mera correção de um orçamento inicial de 24. Então, realmente, quando você olha isso, não é nada e não é nada. Tanto que eu falei, nós vamos finalizar o ano, na verdade, a gente começa o ano que vem com um orçamento menor do que a gente teve para esse ano de 2024. E o que a gente está fazendo é essas tratativas para alinhar a suplementação com o Poder Executivo. Levamos essas demandas para o Poder Legislativo, realmente como foi colocado, é o Poder Legislativo que dá a palavra final, levamos as demandas para o Poder Legislativo também, mas há o entendimento de seguir o diálogo com o Poder Executivo. Todo ano a mesma coisa. Se não for, tem um defensor lá, tem um defensor, acho que subdefensor, que está lá infiltrado, já levou até o colchonete para lá, porque ele tem que fazer essa pressão, esse homem a homem lá, porque senão as coisas não acontecem. Mas é todo ano a mesma coisa. Tem que fazer esse homem a homem lá, porque senão as coisas não fluem. E quando fluem, parece que a gente está pedindo migalhas, né? Eu fico assim em tom de desabafo, porque eu acho que tinha que haver a sensibilidade dos parlamentares e lá na ponta do governador ou do governo do estado, Casa Civil, Galo, o menino lá do planejamento também lá, para que haja para que as coisas façam sentido de ser, né? Aí me vi lá o defensor, esqueci o nome dele lá, Rogério, pedindo 17 milhões a mais, por quê? Porque tem que ampliar, garantir o negócio para funcionar minimamente. E esse minimamente é de forma decente, viu? Porque que nem ela falou aqui, né? Mas enfim, vou chamar a Lorenberg. A gente vai conversar muito sobre isso, né? Não é só sobre isso, mas também sobre isso ao longo do programa de hoje. Professor. Defensora geral, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-la aqui no nosso bate-papo, todos nós ganhamos. Ganham os telespectadores, ganham todos nós aqui. Sim. Defensora geral, eu vou pegar carona em parte do que a senhora acabou de dizer, porque a conversa está muito boa. Veja, os dados que eu tenho, se esses dados não baterem, a senhora, por favor, me corrija. Em 2020, não houve concurso público. 2021, não houve concurso público. 2023, não houve concurso público. 2024, não houve concurso público. Só houve concurso público em 2022. Só houve concurso público. Sim. Aí vem 3 perguntas que eu devo fazer à senhora. Vou fazer as 3 juntas. Okay. A primeira pergunta: qual é o número de defensores hoje que tem a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso? E se esse número que a senhora tem hoje é o suficiente para abraçar todos os 142 municípios do estado e todo o conjunto de mato-grossenses. São mais de 3.500.000 habitantes. E a terceira e última questão: na ausência do defensor público, o Poder Judiciário indica um advogado dativo, que faz o papel de um defensor público, mas ele não é um defensor público. Ele não pertence ao quadro da Defensoria Pública e nem tem vínculo empregatício com a Defensoria Pública. E aí vem a minha terceira pergunta: sai mais barato para o Estado de Mato Grosso um advogado dativo ou um defensor público? E por que a senhora considera mais barato um advogado dativo? Com relação à questão dos concursos, a gente teve concurso no ano de 2022. Só que no concurso foram aprovados 56 pessoas. O concurso, na época, ele foi feito para 20 vagas. Tá? Então, assim, o concurso ele finalizou, na verdade, foi aberto o concurso em 22, ele finalizou em 2023.
E em 2023 nós nomeamos 20 colegas. Então, ou seja, para as vagas que foram disponibilizadas, nós nomeamos todos os defensores para as vagas disponibilizadas. As outras 36 eram o que a gente chama de cadastro de reserva. Dessas outras 36, nós nomeamos este ano mais 15 defensores. Então, no ano de 23 e 24, na minha gestão, nós nomeamos 35 novos defensores públicos. E com a nomeação desses 35 novos defensores públicos, atualmente nós temos 216 defensores atuando no Estado. Aí a segunda pergunta é o suficiente? Não, essa é a terceira. Foram 3. A segunda, é o suficiente? Não, não é o suficiente. Considerando que eu ainda tenho quase 50 cargos vagos, não é o suficiente. Porque é óbvio, se eu tenho 255 cargos existentes, eu não vou ter a cobertura de toda a necessidade da defensoria. Porque existe uma lei lá atrás que falou que a defensoria precisa de 255 membros. Assim como tem os 200 e tantos promotores, 300 e não sei quantos juízes. Então, a lei da defensoria estabelece que nós deveríamos ter 255. Então, não é o suficiente. A gente consegue fazer o atendimento de tudo? Não. Aí a gente tem aqueles atendimentos que a gente chama por acumulação. Em 2024, e uma grande ansiedade que nós tínhamos enquanto instituição, era justamente nomear defensores para que eles pudessem atender em todas as comarcas. Ainda que em algumas delas a gente tem o atendimento que a gente chama por acumulação. Hoje, a Defensoria Pública, ela atende todas as comarcas. Nós estamos presentes em todas as comarcas, seja com a lotação de um defensor, e isso aconteceu por conta dessas últimas nomeações de 35 novos defensores, todos foram lotados em comarcas do interior. Então a gente lotou defensor em Colniza, em Cotriguaçu, em Vila Rica, nessa última agora São Félix do Araguaia, passou a ter defensor. Porto Alegre do Norte tem 2 defensores por conta da quantidade de processos e da população de Porto Alegre do Norte, de Confresa, ou seja, todas as localidades mais distantes, com mais dificuldade de acesso e que precisava do atendimento da defensoria, todas elas hoje a gente atende, tá? E um grande objetivo é, primeiro, levar o atendimento da Defensoria Pública, porque várias vezes vocês me ouviram falar aqui que não adiantava tal Poder Judiciário e o Ministério Público, que o cidadão pobre, ele não era atendido. Ele precisa da Defensoria Pública. E esse atendimento, ele não é feito por um advogado dativo. O advogado dativo, ele faz a cobertura da necessidade processual no momento. Então, se tem lá um processo de um réu preso, aí o advogado dativo ele é nomeado porque aquele processo precisa correr. Tem um júri, precisa ser feito. Ele é nomeado porque aquele processo precisa correr. Mas, se eu tenho uma pessoa com um problema de saúde e que precisa de uma cirurgia com urgência, precisa de uma UTI com urgência e não tem um atendimento para ela, se não for a Defensoria Pública, essa pessoa não vai ser atendida. Se eu tenho uma mãe que precisa de procurar algum órgão para que possa fazer a defesa do seu filho para conseguir alimento, se não for a Defensoria Pública, isso não acontece. E a Defensoria Pública, ela é mais barata do que um advogado dativo, por quê? Porque nós não fazemos só o andamento processual. A Defensoria Pública, ela faz muito mais do que atender. Eu costumo dizer que o atendimento processual, ele é o menor dos trabalhos, não diminuindo o trabalho processual, o trabalho judicial. A gente tem muitas demandas que a gente faz. Se tem conflitos em assentamentos, a Defensoria Pública está lá, como eu tive um colega que estava esse final de semana em uma localidade lá em Vila Rica, estavam lá 2 defensores fazendo um atendimento dentro do assentamento. Se eu tenho uma população em situação de rua, quem faz o acolhimento dessa população é a Defensoria Pública, como nós fizemos uma grande ação junto com o Poder Judiciário, que foi o Pop Jude aqui em Cuiabá, e fizemos também em Rondonópolis. Se tem a atuação com os catadores de recicláveis, é a Defensoria que está ali fazendo a atuação. Então, assim, o trabalho do defensor, ele vai muito além do atendimento processual. A conciliação, o atendimento da mulher em vítima de violência é feito por defensor público, por defensora pública. Então, nós somos mais baratos
porque a gente não faz apenas o andamento processual. A gente não é só invocado para poder fazer um ato processual, muito pelo contrário. A gente faz a defesa daquele cidadão, daquela pessoa que a gente fala que nós enxergamos muito mais do que pessoas, nós enxergamos cidadãos ali para poder fazer a defesa dele, tanto judicial quanto extrajudicial. E mais ainda, um trabalho que é feito pela Defensoria Pública, que é a conciliação e a mediação. Ou seja, a gente até é mais econômico porque a gente evita a judicialização de muitas demandas. Só para poder se ter uma ideia, em uma ação de júri, por exemplo, em um tribunal de júri, né, um plenário de júri, o gasto do Estado para o pagamento de um dativo é de R$27 mil para aquele advogado. Isso é o salário de um defensor, mensal. E só para o senhor ter uma ideia, no ano de 2024 até o momento nós já fizemos 670 júris no estado de Mato Grosso. Isso é muita coisa para o estado. Até porque houve um grande programa do Poder Judiciário chamado Mais Júri e nós firmamos uma parceria. E a Defensoria Pública está presente em todos os júris onde precisa da presença da Defensoria Pública e não é feita a nomeação de um advogado dativo. Então, o advogado dativo e a Defensoria Pública, o que é mais econômico, considerando toda a complexidade de trabalho que nós realizamos, que não é se fundada exclusivamente em atos processuais, nós somos muito mais baratos, porque nós trabalhamos com o cidadão e não apenas ali com uma pessoa no processo. Pois é. O vice-governador Otaviano Pivetta esteve aqui na semana passada, ele tem uma opinião um pouco diferente dessa da defensora geral, doutora Luziane, que ele já vê com bons olhos a figura do dativo. Ele até falou um valor aqui, que quanto custa um defensor público, eu não lembro, Dona Eu também não lembro. Mas ele não falou isso? Falou que ele vê com bons olhos. A questão que eu ia tocá-lo, né, que é sobre a questão de concurso, essas coisas aí, ele já fez esse elogio aí. Ou a crítica, né, ou o alarde sobre o valor que custa aí um defensor público para o Estado. Enfim, vamos continuar falando sobre isso já. Vamos ao intervalo comercial. Opinião dá um tempo e volta já. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na TV Pantanal, hoje com a Defensora Pública Geral aqui do estado de Mato Grosso, doutora Luziane Castro. O GD, também conhecido como Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br, tem muitas notícias lá. Olha, dá um clique e se intere de tudo que está rolando por aí, coisas importantíssimas. Por exemplo, você sabe que a questão da segurança pública é um assunto que lá no GD tem sempre espaço aberto, porque, evidentemente, que é um dos principais clamores da população. Entenda bem, o governador Mauro Mendes, do União Brasil, ele anunciou nesta segunda-feira, dia 25, a criação do Comitê Integrado de Combate ao Crime Organizado. A fundação do grupo especial faz parte do programa Tolerância Zero, que visa combater as facções no Estado. O gestor vem falando dos desafios de conter o avanço das organizações criminosas no Estado há muito tempo. Já chegou a dizer que hoje o, aspas, sonho de meninos é virar faccionados, fecha aspas. Além disso, Mato Grosso tem aparecido no topo da lista dos mais violentos e Sorriso é o líder em casos de estupros de vulneráveis. Então, além de cobrar leis mais severas para o combate à criminalidade, Mendes adotou como medida para lutar contra os crimes de facções a criação do comitê, que terá encontros quinzenais para tratar de temas, elaborar relatórios e definir planos de ação para garantir mais segurança aos matogrossenses.
Aí o Mauro Mendes diz o seguinte, ó, estamos aqui hoje para oficialmente formar uma nova estratégia para melhorarmos na nossa atuação ao combate ao crime organizado no Estado. Todos nós estamos acompanhando nos últimos anos e percebemos com muita clareza que existe um aumento da violência em todo o país e aqui em Mato Grosso também. É lamentável que tenhamos que conviver com isso todo dia, fecha aspas, disse o governador ao anunciar aí o programa. Na semana passada, o comandante da Polícia Militar, Alexandre Mendes, foi desligado do cargo. E a motivação, conforme apurado, foi a falta de efetividade nas ações de combate às facções. Ele não faz parte do grupo criado. Clique aí, ó, www.gazetadigital.com.br, tem tudo sobre isso. Que mudança substancial, Lorenberg, no staff, no alto escalão da Segurança Pública de Mato Grosso. O Coronel Mendes esteve aqui, acho que semana passada, não foi? Esteve agora recentemente conosco aqui, falando de todos, né, até com uma certa... bem motivado, né, porque, afinal de contas, tinha todo um planejamento aí, mas como a gente leu aqui, ele não está... Eu vi também um post, uma postagem do Coronel Mendes também, dando conta de que ele não está mais lá na parada não, do comando. O que você observa nisso aí? Essa guerra, que eu chamo de guerra, né, contra as facções, ela tem que ser levada a sério realmente, não é? E a movimentação do governo, você acha que está certa nesse sentido aí? Paulo e amigo telespectador, veja, a preocupação do governo e do governador, ela é sempre salutar e importante. Criar um comitê. Só que tem um outro detalhe, amigos. Veja, o combate às facções e ao combate aos crimes no estado de Mato Grosso tem que ser feito também com policiamento ostensivo. Está lá, não sou eu que estou dizendo, a Constituição que diz, no seu artigo 144, parágrafo 5º, é função única da Polícia Militar o policiamento ostensivo. E aí vem a minha primeira pergunta. Como se faz um policiamento ostensivo com menos de 7 mil militares, num estado do tamanho do nosso? É impossível, amigos. Em 2013, eu lembro muito bem, em 2013, nós tivemos um encontro, eu tive encontro com alguns amigos, discutíamos naquele momento em que o estado de Mato Grosso precisaria, no mínimo, de 14 mil militares. E nós temos menos da metade. É hora também, não apenas a preocupação do governador e do governo, mas também deve ser uma preocupação da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa não pode ficar esperando que o dia que virá seja melhor e aí vem uma luz no céu e aí acaba todo o crime no estado de Mato Grosso. Não é nada disso. A Assembleia tem que fazer o seu papel, que é provocar, instigar, trazer o conjunto da sociedade civil para dentro da Assembleia Legislativa e discutir, fazer seminários, fazer uma longa discussão, para não deixar que Mato Grosso ocorra em Mato Grosso o que já ocorre em outros estados da federação. E eu tenho muito claramente a questão de São Paulo, do estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, são estados que devem servir, não de exemplo, mas de espelho, para que o estado de Mato Grosso possa evitar o número frequente de facções criminosas e dos crimes que estão alarmando toda a sociedade mato-grossense. Eu concordo com o Lorenberg no sentido do efetivo, propriamente, não é? Acho que tem que realmente rever essa dosimetria, porque há um argumento muito forte lá na Secretaria de Segurança Pública, dando conta de que já vinha desde a época do antigo secretário, que era o Bustamante, de que estaria sendo suprido esse buraco aí, não é, com a tecnologia, ou seja, estava-se, ou está ainda se investindo muito em tecnologia e com isso suprindo o material humano.
Sou daqueles, entretanto, que nem o Lorenberg disse aqui, que acho que o ser humano, o material humano, o ser humano, o soldado na rua, o policial na rua, é insubstituível, mas não desprezo também a tecnologia. Agora eles devem ter, imagino eu, estudos, não é, que comprovem que realmente está havendo essa supressão, está havendo esse ganho aí, né, ou essa compensação aí. A olhos nus, quando se pega, por exemplo, aí as facções, a gente observa que não, que o negócio está cabuloso e a gente precisa de uma resposta aí. Talvez esse comitê, esse grupo que está sendo criado agora, resolva ou traga uma resposta substancial, como o Caiado está fazendo lá em Goiás, não é? Está tendo dificuldade? Tá, mas ele está falando grosso lá e promovendo as mudanças que tem que promover. Talvez o Mauro Mendes também está com essa pegada agora e vamos torcer para que realmente haja essa resposta. E a propósito, Lorenberg, ao anunciar a criação desse comitê aí de combate ao crime organizado aqui no estado de Mato Grosso, o Mauro Mendes, o governador, ele comunicou os nomes aí dos membros deste grupo. Entre eles está o comandante da Polícia Militar. Mas quem? Porque o glorioso Mendes já não está mais, o outro Mendes, né, o coronel Mendes. Aparentemente, o descontentamento aí com o trabalho perante o avanço das organizações criminosas motivou aí a demissão do então comandante Alexandre Mendes. A expectativa era de que o novo nome fosse anunciado durante a solenidade de lançamento do programa Tolerância Zero, mas não ocorreu. Quem dá mais? A bolsa de apostas aí, quem será o novo comandante? Enfim, o negócio está... E a gente volta aqui então com a nossa convidada desta noite aqui, doutora Luziane Castro, defensora-geral, que foi reconduzida, reeleita, agora no começo do ano, né? Como é que foi? Parece que foi tranquilo, foi mamão com açúcar, não teve aquela coisa... Não, quando o trabalho é feito com... eu falo, se tivesse que criticar aqui, a gente criticaria. Nós criticamos aqui. Às vezes o entrevistado fica até chateado com a gente. Mas no caso da defensoria, teve aqui houve várias. Aqui eu acho que o programa, se a senhora fizer lá, pedir para a Janaíra fazer uma apuração lá de quem mais entrevista defensores aqui, nós somos, eu acho que estamos ali. Se não fomos o primeiro, nós somos ali. Porque a gente faz questão. Teve uma defensora aqui, lembra dos idosos? Lembro. É de arrepiar as informações que ela trouxe aqui para a gente aqui. E aquilo mobiliza a opinião pública. As pessoas estão sabendo que lá no Adalto Botelho tem pai ou avô que recebe alta e que o filho lá em casa não quer ir buscar. Porque o parente está lá e não tem mais como alimentar. Mesma coisa dos hospitais. Tem hospitais aí com idosos que recebem alta e o parente, o filho, não quer buscar, porque tem aquela coisa toda. E aí veio a defensora aqui e passa um sabãozão aqui, e aí depois vem outro defensor, aí vem outro, aí vem a doutora Leite lá, a doutora Rosana Leite, que tratar de outra causa que também é bandeira nossa aqui. Violência. Aí o trabalho é isso, não é? Quando o trabalho está fluindo, aí ela vai lá, coloca o nomezinho bonitinho lá para recondução ao cargo, deu outra, né? Como é que foi esse pleito lá? A gestão da Defensoria Pública ela é por biênios, né? Então eu assumi em 2023 e a minha gestão vai até 31 de dezembro agora de 2024. O nosso processo eleitoral ele aconteceu em novembro, início de novembro. Na primeira quinzena deve acontecer o processo eleitoral. A eleição aconteceu exatamente no dia 1º de novembro. E só eu me inscrevi para candidata à Defensoria Pública Geral. Então, eu falo, foi relativamente tranquilo, mas nenhuma eleição é tranquila, 100%, né? Porque a gente tem, mesmo não tendo outros candidatos, existem opiniões diferentes, né? Existem alguns entendimentos diferentes, então a gente, né, não foi assim unanimidade, não é unanimidade, né? Quem é unanimidade? Ninguém é unanimidade. Mas foi sim, relativamente tranquilo pelo fato de não se ter
outro candidato ou outra candidata. Então foi uma eleição somente em meu nome, então eu fui referendada pelos colegas, né? E aí agradeço aos meus colegas que em sua grande maioria reconheceram o nosso trabalho. E foi isso, foram 2 anos realmente intensos, foram 2 anos estruturando, levando, fortalecendo o nome da Defensoria Pública, isso tanto internamente quanto externamente. A gente participa efetivamente e ativamente nessas discussões institucionais, né? Hoje a gente estava lá no lançamento desse programa, porque é um programa importante que afeta a sociedade. A Defensoria Pública vai integrar esse comitê como membro convidado, mas é muito importante dialogar, porque eu falei lá, na minha fala, eu falei, é a Defensoria Pública que está dentro dos presídios. Advogado dativo não vai para dentro dos presídios. Então, quando eu falo de uma série de ações que a Defensoria Pública faz, é muito além do processual. Aí você tem que saber o que você quer efetivamente, quer o atendimento do cidadão ou você só quer simplesmente um andamento de um processo. Eu acho que enquanto Estado, a preocupação é com o cidadão. Se você tem essa preocupação com o cidadão, você tem que fortalecer as instituições que fazem esse pleno atendimento para o cidadão. E aí são muitos exemplos, aqui você citou alguns. Na violência doméstica, a gente tem a doutora Rosana Leite, a doutora Elianete, além do trabalho, da preocupação com os idosos, ela também cuida da questão das conciliações aqui na nossa cidade, né, economizando para os cofres públicos. Se você tem uma situação desses idosos, quem é que olha por eles? Tanto que existe hoje um comitê que foi formalizado lá pelo Tribunal de Justiça, é o desembargador Orlando Perry que cuida desse comitê, a Defensoria Pública participa desse comitê com uma preocupação bem forte com relação à defesa desses idosos nos inúmeros direitos que eles têm. Então, e aí por aí vai consumidor, tem a criança, muita coisa, todas as áreas que você imaginar, lá está inserida da Defensoria Pública, exatamente. E se você tiver algum tipo de dificuldade aí, se você couber no universo de pessoas que devem ser atendidas pela Defensoria Pública, você pode entrar aí no portal da Defensoria Pública. Você lembra esse telefone? O telefone de lá qual que é, doutora? Você lembra de cabeça ou não? De cabeça eu não vou lembrar, não. Daqui a pouco, após o intervalo comercial, a gente providencia isso. E a gente passa aqui para que você possa anotar e procurar. Fica aqui na Avenida do CPA, ali ao lado do MT Desenvolve, não é? Uhum, exatamente. Ali ficam os núcleos cíveis da capital, ficam todos ali. Dona Berg. Defensora, vou pegar carona na pergunta do Paulo e na resposta da senhora, que a eleição não foi tranquila, foi difícil, mas para ajudar o amigo telespectador, além da senhora, eu estava olhando lá a estrutura da Defensoria Pública, há também a primeira Subdefensoria Pública Geral, a segunda Subdefensoria Pública Geral e a Secretaria Executiva Administrativa. Aí eu pergunto, provavelmente o amigo telespectador está fazendo a mesma pergunta. Esses outros cargos, ou as pessoas que vão ocupar esses cargos, também passa por uma eleição ou não passa por uma eleição, mas depende muito da Defensoria Pública, do defensor público ou defensora pública para nomeá-los. Ela vai responder após o intervalo comercial, que eu também quero saber. E esses aí também passam por votação. Você fica sabendo daqui a pouco após o break comercial, um instante só. Eu vou falar o número aqui, enquanto eu estou com ele fresquinho aqui da memória, se é que ele ainda está na memória ainda. Tem 10 segundos que ela me passou o número aqui que eu até esqueci. 659-9963-4454. Viu? Lembrei de cabeça aqui. 659-9963-4454. É um WhatsApp isso aí, não? É um WhatsApp. É o WhatsApp, rapaz. Olha só. Então, daqui a pouquinho a gente vai tentar colocar na tela aí para que você possa tomar nota. E aí, quer acionar lá e você vai ser atendido. Tem sempre alguém para atender lá e vai fazer uma prévia, né? Um pré-atendimento ali. Que a agenda você vai lá e vai dar tudo certo lá. Se você, evidentemente, não adianta você ter, aí você bem, como diriam lá no Nordeste, estribado, não é? E procurar a Defensoria Pública. Se tem condições de contratar um advogado, contrate. Agora, isso aí para quem realmente precisa, realmente, né? Até porque lá eles fazem esse filtro, eles vão checar sua vida de cabo a rabo para saber se você se enquadra.
O Lorenberg deixou uma pergunta no bloco anterior aí sobre os eleitos lá na chapa, não é, na Defensoria Pública. A senhora lembra da pergunta? Lembro da Por favor, pergunta. então. Eu só queria fazer um adendo a essa questão do atendimento ao cidadão, porque hoje, além desse WhatsApp, a gente também tem um aplicativo da Defensoria Pública. Então, para aqueles assistidos, né, que a gente chama de assistidos, para aquele usuário, aquela pessoa que puder baixar o aplicativo, ele pode fazer uma solicitação de agendamento, ele pode fazer o acompanhamento do atendimento dele nesse aplicativo, que está acessível para todo mundo no estado de Mato Grosso. O nome do aplicativo é Defensoria Pública. Defensoria Pública Mato Grosso Cidadão. É, Defensoria Pública Mato Grosso Cidadão. Cidadão, exatamente. Então, qualquer loja de aplicativo aí, Play Store, você vai encontrar lá e baixa que vai ficar... Olha, está aparecendo na tela, inclusive, aí, ali, esse Rômulo é um fenômeno. Eu falei aqui, ele já colocou lá. Defensoria Pública na palma da sua mão. É só baixar o aplicativo e você vai ter acesso a esses serviços. Você vai poder fazer, quero marcar um atendimento com o defensor público. Então, você pode fazer a solicitação sem precisar ir lá no núcleo. Você faz a solicitação, aí vai ser feito o seu agendamento e você vai saber que dia que foi agendado e o horário. Aí você vai lá no núcleo, no horário que foi e no dia que foi agendado. Então, é mais um elemento aí para facilitar a vida do nosso cidadão. Viu? A Ana Regina perguntou aqui no grupo do programa Opinião, aqui, como faço para contactar lá? Você acabou de ver aí, inclusive, não só o WhatsApp, mas todos, inclusive a possibilidade de baixar um aplicativo, viu, Ana Regina, que está acompanhando ao programa Opinião lá no bairro São Sebastião. Obrigado pelo carinho, viu, da sua... Aproveitar e mandar um abraço para o Gilson Ferraz, que está também acompanhando ao programa Opinião lá no CPA1, a Luzia, quase xará aqui da nossa entrevistada, que está lá no Dom Aquino, e também tem a Maria do Carmo, que está acompanhando lá no Três Barras. Obrigado, viu, pelo carinho de vocês. O Lorenberg deixou uma pergunta no bloco anterior, por favor. Isso. E a pergunta do professor Lorenberg é se a gente, com relação aos cargos, né, de primeiro subdefensor, segundo subdefensor e secretário executivo, se eles também são eleitos. Não. A eleição é apenas do cargo de defensor ou defensora pública geral. Apenas eu passo pelo processo de eleição, que no caso, né, foi o que aconteceu agora no dia 1º de novembro. Então, feito essa escolha, passa-se, a gente encaminha para que o governador do estado faça a nomeação e esses outros cargos, eles serão indicados pelo defensor ou defensora pública geral. No caso, eu indiquei a atual composição, né, quem está trabalhando lá comigo hoje é o doutor Rogério Freitas, doutora Maria Cecília e o doutor Clodoaldo Queiroz. São os três que trabalham junto comigo ali na movimentação da parte administrativa da Defensoria Pública. E eles seguirão comigo, né, porque a gente já conversou anteriormente, a gente segue firme nesse barco aí, nessa luta do dia a dia do trabalho administrativo. Esses 4 nomes são os responsáveis pela gestão administrativa da Defensoria. Então, todas as decisões, todos os encaminhamentos na parte administrativa, seja de nomeação de membros, né, no caso de nomeação de defensores, nomeação de servidores, a gestão de contratos da Defensoria Pública, locação de espaços, realização de obras, tudo, a parte de publicidade, né, tudo que se fala de área administrativa é de responsabilidade dessas 4 pessoas. Eu e mais o meus primeiro e segundo sub e o secretário executivo. A senhora falava agora há pouco no intervalo que tem uma moça que cuida dos mutirões, né? Me fala um pouco desses mutirões aí, que além do que tem, quando o trabalho está meio que acumulado, há a figura dos mutirões. Dá um exemplo de alguns deles, por favor. Nós fizemos ao longo agora do ano de 2024 vários mutirões e abrimos algumas edições que são edições diferentes, que a gente chama de mutirão. O nome do mutirão é Defensoria Até Você, e é isso que acontece. Normalmente, né, antes, quando a Defensoria Pública ela não atendia em todas as comarcas, a gente priorizava o atendimento daquelas localidades onde a Defensoria não estava presente. Como fizemos no ano passado, o atendimento lá em Colniza, atendemos até o distrito de Guariba, né, em uma audiência pública com o deputado Carlos Avalone.
Eu peguei e falei que eu tinha ido em Guariba, ele falou assim, nossa, ninguém vai a Guariba. Eu falei, pois a Defensoria Pública foi até Guariba e a gente fez o atendimento daquela população que tanto precisa. Então foi um momento que nós entendemos que era importante a Defensoria Pública levar os seus serviços para essas localidades. E aí nós identificamos uma necessidade de tratamentos em alguns grupos específicos. E um dos grupos que nós abrimos uma edição especial que a gente chama de Defensoria Até Você, edição indígena, onde a gente vai dentro das aldeias indígenas, nós levamos todos os nossos parceiros e aí vai Receita Federal, vai Governo do Estado com várias secretarias trabalhando junto com a gente, Politec, Assembleia Legislativa, cartórios, Poder Judiciário. A gente leva o pessoal todo para dentro da aldeia indígena e a gente faz o atendimento dessa comunidade indígena que, em sua grande maioria, eles têm muitos problemas com os seus registros, né? E um dos focos que a gente leva nessa ação, em especial, é a regularização desses registros, porque eles ficam privados de uma série de direitos civis porque eles não estão com seus registros, seus documentos adequados. Então, uma grande ação que a gente faz, e a partir do ano que vem, esse ano nós começamos a estruturar uma outra edição, a partir do ano que vem a gente começa a fazer o atendimento nas comunidades quilombolas, fazendo o atendimento dos nossos povos originários aqui no estado de Mato Grosso. Ótimo. Então, assim, é uma parceria lindíssima, são eventos que eu falo que eu costumo ir nesses mutirões, né, porque é um trabalho muito, muito bonito, né? A gente já teve situação assim em um mutirão que a gente faz, um mutirão grande, que é o famoso Ribeirinho Cidadão, que é de autoria da Defensoria Pública. Já fui nesse também, já. Já foi. Doutor Air Praeiro, que era até então comandante desse. Em parceria com o Poder Judiciário. Nesse que nós fizemos este ano, nós descobrimos um senhor que ele estava, porque a gente leva INSS, esse senhor ele estava passando fome, ele literalmente não tinha comida para comer em casa e ele descobriu que ele estava aposentado já há 3 meses e ele não tinha recebido o dinheiro dessa aposentadoria. Então, assim, são ações que a gente faz e fala assim, nossa, só isso aqui já vale muito a pena, porque ele saiu chorando, realmente chorando, porque ele ia ter o dinheiro para poder, além de pagar as contas, ele ainda ter o dinheiro para poder comprar comida para casa dele. Olha só, isso é social, isso aí... Eu já participei, eu sei do que ela está falando, parece um filme na minha cabeça. Tanta coisa que a gente vê nesse Ribeirinho incrível. Cidadão aí. Incrível. Gente que estava 40 anos querendo casar, não dava certo de casar. Coloca as imagens do site aí da Defensoria Pública, Rômulo. Você tem aí? Vamos colocar só para que as pessoas possam se ambientar melhor. Esse é o site, né, doutora? É o site. Aí tem fácil, inclusive, de navegar nele. Os nossos mutirões, muito fácil. Aí o Pop Rua Ajude, que foi outra grande ação que nós fizemos também agora em 2024. É um trabalho feito com o Poder Judiciário, né? Fazemos atendimento aí, mutirões de atendimento na PCE que fizemos esse ano. Ou seja, tem muita coisa. O Meu Pai Tem Nome foi um projeto lindíssimo em nível nacional, conduzido pelo Colégio Nacional de Defensoras e Defensores Públicos Gerais, onde nós fizemos a inclusão dos nomes em registro de nascimento dos pais, tanto situação homoafetiva como também pai biológico. Passamos uma coisa muito importante, a partir de agosto deste ano, a Defensoria Pública, passou a pagar o exame de DNA para os nossos assistidos, sim. Mas com critério, né? Com critério. Aí é, no caso, assistido da Defensoria Pública. Assistido, exatamente. A pessoa bate lá e nós tínhamos muitas situações que a gente tinha que judicializar porque a pessoa não tinha como pagar o exame de DNA. Ou então ele tinha que fazer parcelamentos para poder fazer o exame de DNA, para poder fazer o reconhecimento. Muita gente, ele não tem esse dinheiro. E se tirar esse dinheiro, faz falta. Quando a gente acha que não, mas faz. Para quem está em condição de vulnerabilidade, R$100 por mês faz muita falta. Então, era uma ação que era uma demanda que nós tínhamos muita vontade de fazer esse atendimento para a população. Está acontecendo. Nós começamos, fizemos a licitação em agosto para esse mutirão Meu Pai Tem Nome e a partir do mês seguinte, do mês de setembro, outubro agora, a gente já começou, feita a coleta em todo o estado de Mato Grosso.
Então, em situações de investigação de paternidade, a gente não precisa mais fazer a judicialização. Se houver o interesse das partes, a gente faz a coleta do DNA. Ali, e é mais rápido, inclusive. Identifica se é o pai mesmo e aí faz a resolução de forma extrajudicial já, que é um acordo. Ótimo, meu pai tem nome. Olha só, quanto é puro suco de ação social nessa defensoria pública, né? Você vê, e o patinho feio aí do orçamento, né? Seu Galo, enfim, não vou falar mais nada aqui não, porque daqui a pouco vai falar que é pessoal, mas eu acho que senhores deputados também, né, vão fazer o negócio acontecer. Defensoria pública, com um lençolzinho desse tamanho já consegue esticar desse tanto, cobrir tanta coisa. Imagina se tiver a devida atenção. Lorenberg. Defensora Geral, de acordo com o relatório de gestão de 2023, que eu olhei e li, tenho também de 19 a 22, mas especialmente esse relatório de 2023, eu peguei 2 dados. No caso aqui, foram realizados 497.357 atendimentos, seja inicial, seja retorno, e 41.197 audiências. Isso em 2023. 2024 tendem a aumentar esses números ou ainda está muito longe de alcançar esses números? Não, aumentar. Inclusive, esses números, eles estão no nosso site também. Está tudo lá no site, é só entrar no site. Hoje, e foi uma das grandes ações que a Defensoria Pública fez, foi o investimento na área tecnológica. Hoje nós temos um sistema que a gente chama Sistema Solar. Foi um sistema que veio da Defensoria Pública do Tocantins gratuito para a gente, então não teve custo para a Defensoria Pública. E hoje eu tenho lá o registro em tempo real da quantidade de pessoas que nós atendemos até agora. Então, até hoje, se entrar lá no site, pelo menos a hora que eu entrei, a gente já tinha atingido 507.104 atendimentos. E só de audiências nós já fizemos 46.255 audiências. E aí também nós tivemos essa informação do júri de 670 júris realizados agora no ano de 2024. Então nós já ultrapassamos a marca de 2023 e vamos ultrapassar bem mais agora em 2024. E aí dentro daquele nosso critério de transparência, publicidade mesmo, porque o que foi falado aqui pelo Paulo é real. O que a gente faz com pouco recurso, a gente faz muito. Milagre lá. Muito mesmo. Quer ver? Eu vou colocar aqui na tela aqui, ela está falando aqui. Lá, ó. Olha lá, tudo isso está na tela aí, ó. Os atendimentos que são feitos lá. E tá mostrando o que faz os atendimentos. Isso é tudo que você precisa saber, não é? Num clique você fica sabendo disso aí. Agora, pergunta para quem é atendido o valor da importância que tem isso aí, cada atendimento desses aí. Nos mutirões, aí tem a quantidade de mutirões, não estou enxergando, tem a quantidade de mutirões também. Não tem, ali não está os mutirões. Mas eu tenho aqui, rapaz, ó, a Janayara não perdeu tempo e mandou aqui. Já mandou aqui os atendimentos, mas lá é só atendimento em 60. núcleos. A gente não inclui os atendimentos dos mutirões, não. Ali é só os atendimentos realizados nos núcleos. 23, 24 foram 23. É muita gente que nós atendemos. Muita gente. Mutirões realizados pela Defensoria em 2023 e 2024. 23 mutirões nos quais a Defensoria participou em 23 e 24. 60. Aí tem cobertura aí de 100% das comarcas, que ela já falou aqui, inclusive. Tem tudo quanto é número aqui, não é? Aí, Lorenberg, eu queria que você, caminhando para o final aqui, fizesse mais uma pergunta que não fosse que fosse curta, para que ela pudesse, para a gente puder, vamos explorar bastante ela aqui, né? Se tiver mais alguma pergunta, para que ela possa responder. A Secretaria Executiva Administrativa, que a senhora foi secretária executiva administrativa na gestão do Clodoaldo, de 2019 a 22, qual é a função da Secretaria, especificamente da Secretaria? Ela está ali realmente para poder fazer um auxílio direto à Defensoria Pública Geral. Só que a gente fez algumas distribuições e, por exemplo, a área de comunicação está lá com a Secretaria Executiva, novos projetos, né, em especial de ações novas está na Secretaria Executiva, mutirões está na Secretaria Executiva, a instalação de novos núcleos está na Secretaria Executiva. Então, assim, ali é um leque enorme de atuação.
Porque como a Defensoria Geral ela tem toda a representação político-institucional, isso demanda muito tempo, né? Eu de manhã, eu estava no evento do TCE, fiquei 2 horas no evento do TCE, que era um evento de extrema importância, que era a apresentação de dados com relação à violência doméstica, e à tarde eu tive um evento lá no governo do estado. Então, assim, se a gente não tiver esse braço ali, esse auxílio da Secretaria Executiva para algumas demandas da área administrativa usuais, a coisa não vai andar, né? Se depender de mim, porque eu já trabalho em média umas 10 horas por dia, então assim, aí eu tenho que trabalhar 24 horas. E é verdade, rapaz, hoje cedinho já encontrei com essa mulher, já, lá no Tribunal de Contas, lá participando de audiência e... Isso mesmo. Não trabalha, não para de trabalhar. Olha só, ela, inclusive a Defensoria tem o selo Ouro de Qualidade em transparência. Ouro não, diamante. Esse ano nós alcançamos diamante. Ano passado nós fomos ouro. Este ano nós fomos classificados como a instituição com o melhor percentual de transparência dos órgãos de Estado. Então nós passamos até o TCE. Ótimo, foi isso mesmo, a Tricom, inclusive. Exatamente, índice de transparência. Parabéns, viu? Eu fico feliz de ter a nossa Defensoria com esse trabalho feito aí. Imagina se tivesse mais recursos ali, um orçamento decente. Obrigado, viu, caríssima Defensora-Geral Luziane Castro. Esse espaço está, como esteve, estará sempre à disposição para bem informar as coisas da nossa Defensoria Pública. Obrigado. Eu que agradeço, Paulo, agradeço, Lorenberg. Como eu falei no início, para a gente é muito rico esse momento de estar aqui falando sobre a nossa instituição. E é isso, a gente segue na luta, a nossa perspectiva é de mais crescimento, como eu falei. Queremos ofertar cada vez mais um melhor atendimento para a população. Beleza. Janayara, obrigado, viu? Beijo para Valentina, que é a filhona lá, grande jornalista. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. Rapaz, amanhã a gente recebe aqui com muita graça e honra também a doutora Gleide Bispo Santos, titular da primeira vara da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, juíza de direito. Doutora Gleide vai estar conosco mais uma vez aqui. Pessoas que gostam de vir aqui, né? Que entendem que o nosso compromisso é com a informação. Doutora Gleide amanhã, às 19h30. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.